Vamos então iniciar a explicação sobre a utilização da interface do Prefis para renegociação de dívidas. Tá? Partiremos do princípio que a inscrição ou o cadastro da pessoa no sistema já terá sido feita. Tá? A tela inicial do sistema do Prefis é esta aqui, ela vai estar disponibilizada na página da Secretaria de Finanças de Maceió e no site principal da Prefeitura. Tá? E partimos então da premissa para essa explanação de que o cadastro, que a princípio, né, ninguém tem, será realizado nesse botão clique aqui, tá? E a pessoa já terá recebido um e-mail do seu cadastro feito e confirmado o seu cadastramento, tá bom? Então a gente está partindo desta etapa. Um e-mail já foi confirmado com o cadastro e aí o seu cadastro já estará ativo. Pegaria agora uma situação que nós temos aqui de um usuário hipotético, tá? E eu já tenho ele cadastrado, e-mail respondido e vou acessar pela primeira vez a nossa tela, tá ok? Quando a gente acessa pela primeira vez o sistema, não pela primeira vez, mas na verdade toda vez que a gente acessa o sistema, a primeira imagem, a primeira tela que aparece para a gente é a tela do termo de adesão do Prefis, tá? Esse termo que aparece aqui, e ele não é um texto muito longo, é um texto muito relevante para que seja lido, porque são as condições nas quais essa regularização pode ocorrer. Tá, ok? Ela indica quais são os percentuais de redução, quais são os valores mínimos de parcela, quais são as responsabilidades daquele que adere a esse plano, quais são as condições de perda, tá, do benefício do Prefis. Então é interessante que seja visto. Cada vez que você entrar então no sistema, esse termo de adesão será disponibilizado, tá, e você terá que concordar com ele para poder dar andamento. Não tem outra saída. Tá. Concordando com esse termo, para que não lhe pareça que você só vai ler isso uma vez, o termo vai ser enviado para o seu e-mail, tá, no momento que você dá o teu concordo. Então você tem uma outra forma de estar relendo este mesmo termo. No momento que a gente confirma o termo de adesão, nos é disponibilizado como se fosse uma listagem dos das inscrições que estão correlacionadas ao nosso CPF ou CNPJ. Tá, ok? Então, no caso aqui, o que nós temos é uma lista de bens. Tá? Esses bens podem ser imóveis, esses bens podem ser empresas. No caso específico desse que a gente está vendo aqui em tela, eu tenho diversos imóveis. Tá, ok? Então, são imóveis prediais. Esses imóveis prediais eles têm uma característica interessante. A gente tem aqui, nesse canto direito, o que seriam ações. Tá? Quando a gente começa pela primeira vez, a princípio, todos os nossos bens vão estar com esses botões de confirmar ou denunciar. Para que serve isto aqui? Confirmar significa dizer que você efetivamente é o titular desse bem e se interessa em ver débitos, emitir boletos, quer dizer, quer manter o vínculo dele com a sua própria pessoa. Já no momento que você pensa em denunciar, isso significa dizer que está lhe sendo listado algo que não é mais da sua titularidade. É uma coisa que pode ocorrer quando a gente, por exemplo, vende um imóvel, tá? E esse imóvel não é regularizado pelo adquirente, por aquele que comprou. Também é uma condição, às vezes, que pode acontecer, e não é o caso aqui, onde você deixa de ser, por exemplo, sócio de uma empresa e a empresa continua aparecendo na sua listagem. O sistema inicialmente não está listando empresas por sócio. Tá? Então, se eu fosse sócio de uma empresa nesse momento, as empresas nas quais eu sou sócio não estariam disponíveis aqui. Para que a gente entre em débitos de empresas, nós temos que fazer uma adesão para a empresa e não para o sócio. Tá, ok? Então, se eu quero ver bens imóveis, eu vejo na minha pessoa física. Se eu quero ver alguma coisa da minha pessoa, da empresa da qual eu sou sócio, eu entro com o cadastro da empresa. A empresa, sim, pode ter tanto a sua parte mercantil, tá, quanto imóveis também associados ao CNPJ da empresa. E aí aparecerão ambos. Tá? Vamos partir da premissa, então, que a gente vai confirmar. No momento que a gente confirma, eu vou confirmar esse aqui, ele vai te dar um botão, né, para que a gente confirme essa solicitação, e eu estou confirmando que a inscrição é minha. No momento que a gente confirma, o sistema vai modificar essa inscrição, que foi a 614 que eu mexi, de confirmar e denunciar para débitos e boletos. Aqui apareceu a imagem de que foi confirmado isso.
O que são esses dois? Na verdade, aqui nos débitos é onde eu faço as minhas renegociações e nos boletos é onde eu tiro os débitos pendentes. Então, uma coisa interessante nesse sistema é que parcelamentos antigos, parcelamentos em vigência e novos parcelamentos, quando a gente for querer tirar os novos boletos, eles vão estar por este item. Neste aqui aparecerão as novas negociações e renegociações que iremos fazer. Tá ok? Então, quando a gente quer renegociar alguma coisa, a gente vai em débitos. Quando a gente quer emitir alguma coisa, a gente vai em boletos. Vamos começar com débitos, então. Tá? Nos débitos, então, vão ser listados para este contribuinte específico, né, quais são os débitos vigentes. Fato importante de se ressaltar é que pode haver uma preocupação com prescrição de débitos, né? Todas as prescrições de débitos que são débitos anteriores a 2009, para os quais não havia nenhuma informação no nosso sistema de execução fiscal em andamento, nós fizemos antecipadamente uma prescrição de ofício que só será revertida se confirmar a existência de alguma coisa no fórum. Tá ok? Então, a princípio, todos os valores que estão aparecendo nesta tela já são valores que já passaram por uma análise prévia de prescrição. Tá ok? Então, todos eles são válidos. Aqui, então, a gente está vendo dois tipos de débitos. Tá? Um débito são o que a gente vai chamar de débitos não parcelados, que são os de baixo. Né? Esses de baixo aí são os IPTUs de cada ano. Né? IPTU de 2009 e 2013 que estão aqui. 2013, por sinal, é o último ano que aparece. Nós não teremos débitos de 2014, porque eles não estão em dívida ativa e eles não estão incluídos na lei do Prefis. Ok? Então, débitos não parcelados, eles vão aparecer aí como se fossem anualizados. Significa dizer, 2009 tinham 10 parcelas, tá ok? A pessoa foi, quitou 2, ficaram 8. Né? Vão aparecer as 8 pendentes aí. Ou então não, ela não quitou nada, vão aparecer as 10 pendentes aí. Tá ok? Então isso está anualizado. Para que você tenha certeza de o que está incluído, a gente pode entrar nessa tela de detalhes. Eu vou entrar nos detalhes do débito do IPTU 2009. E ele vai mostrar aqui quais são as parcelas que estão pendentes. Nesse caso do nosso exemplo, estão as 10 parcelas. Se estivessem menos parcelas, elas não estariam listadas aí. Ok? Então, o botão de detalhes exatamente é para a gente confirmar o que está incluído. Vou, então, fazer uma negociação, tá? Com um desses não parcelados. Deixa eu só falar, então, dos de cima. O que são os de cima? São débitos que foram previamente parcelados antes desse programa do Refis, tá ok? E ou estão em andamento ou já foram perdidos, mas já foram agrupados em algum tipo de montante específico. Tá ok? Então, para essas negociações anteriores, elas vão aparecer como parcelado, vai haver a referência do parcelamento e caso a gente se interesse, a gente entra no detalhe para ver o que tem, tá, nessa dívida. Por acaso, nessa que eu entrei, está aqui dizendo a referência que são IPTUs de 2004, 2005 e 2006, tá ok? E nós temos uma cota única pendente que foi emitida em 2011 e o valor dela. Vou então trabalhar com o IPTU de 2009, ok? Poderia selecionar todos os débitos de uma vez ou posso selecionar aqueles que me são de interesse. Vamos então começar com somente um. Selecionei então o IPTU de 2009 e vemos aqui o valor original e como seria um valor total agora, tá? Do valor devido. Vou então, a próxima etapa e aqui a gente diz que nós temos 3 etapas para isso, é a etapa de escolha ao débito, que é isso que a gente está fazendo, escolha a opção de parcelamento, que é a próxima etapa, e a terceira já é ver o contrato de negociação e imprimir termos e parcelas, ok? Então, primeira etapa, simples, já fiz a minha escolha, vou simular o parcelamento para ir para a etapa 2. Na etapa 2, ok? Ele vai me mostrar aqui quanto seria o valor das minhas parcelas e a minha possibilidade de parcelamento, tá ok? As minhas possibilidades de parcelamento são aqui disponibilizadas, sabendo que nós temos um limite máximo, né, para a quantidade de parcelas que já vai estar prevista pelo próprio sistema. Ok? Eu vou escolher então 3 parcelas de 64.
sabendo que, e isso é importante dizer, quando a gente vai quitar à vista, a gente tem um desconto de 100% sobre multa e juros, tá? E quando a gente vai quitar de forma parcelada, o desconto é de somente 75%. Então pode ser muito interessante quitar isto à vista. Ok? Eu posso então imprimir uma simulação aqui para ter a noção de o que está incluído nessas minhas parcelas de R$ 64. Vou imprimir uma simulação. A simulação é essa tela. Ela está me dizendo aqui o que é o valor de cada parcela, tá ok? E como ela foi composta, que é essa parte superior, ok? Nessa parte superior, a gente vai verificar que já existe um desconto, né, informado aqui no caso de R$ 86,02, que no fundo é o somatório do desconto dos juros e da multa, ok? Não tem desconto o valor principal do imposto, os honorários, nem a atualização monetária, que só incidiu até 2010. Bom, verificamos então que o sistema falou que eram 3 parcelas de 64, mas quando a gente abre aqui, elas são 64, 65 e quase 66. A diferença entre um e outra é o que a gente chama de juros de reparcelamento, que incidem com 1% ao mês, ok? Então, para cada mês futuro que se joga um valor pendente, o valor é acrescido de 1%, tá? Como uma taxa de juros de reparcelamento. Bom, tomamos ciência então de como é que esse nosso valor foi obtido. Vou voltar então para a tela anterior e aqui eu na segunda etapa, né, eu já escolhi a quantidade de parcelas. Aqui embaixo eu tenho como se fosse a minuta do meu termo de parcelamento e o meu termo de parcelamento será dado de forma completa com todos os valores, né, no momento que a gente confirmar ele aqui. Então eu clico li e concordo, é necessário clicar nisso aqui, tá, e clico em parcelar. O sistema então vai fazer o cálculo, tá? Vai criar o parcelamento e vai nos disponibilizar tanto o termo de parcelamento quanto o DAN. Fato importante, no momento que a gente fez o parcelamento, esse termo de parcelamento é emitido pelo e-mail para a gente. Então, não precisa nem se preocupar. O termo que você não vê na tela, se não quiser, também estará no seu e-mail. Mas vamos lá, vamos clicar agora então no nosso DAN, tá? E vamos apertar o botão de imprimir. Este então é o DAN decorrente, tá ok? Daquele processo ou daquele parcelamento que a gente fez dentro do sistema do Refis. E nesse DAN a gente já consegue ver a questão dos descontos que foram aplicados, que é de 28,67%. E isso é 75% do valor da multa e juros de mora. Ok? Vê-se que essa é uma forma muito simples de fazer a emissão e de fazer o parcelamento dos nossos débitos. Da mesma forma, a gente pode clicar para ver o termo de parcelamento, tá? Ou então realizar o outro parcelamento. Vamos voltar para aquela tela e vamos realizar outro parcelamento, a gente vai voltar para a tela inicial de pertences, tá? E eu fiz um parcelamento neste elemento aqui que foi a inscrição 614. Se eu for em boletos agora, eu vou verificar que aquele boleto que eu criei está aqui disponível. Tá ok? Esse é aquele boleto de R$ 64,00 que havia sido criado nessa negociação que eu acabei de fazer. Só está aparecendo a parcela 1 do 3 porque o parcelamento ele só é confirmado e só é considerado válido a partir do pagamento da primeira parcela. Então, quando for paga a primeira parcela, as outras aí sim serão disponibilizadas nesta tela. Então, como é que se faz? Vamos voltar para a tela anterior, tá? Na tela anterior, então, a gente entra nessa inscrição aqui e negocia nessa área, vai sair com um termo de parcelamento e com a primeira parcela. No momento que essa primeira parcela for quitada, na parte de boletos começarão a aparecer as outras parcelas para se fazer os novos parcelamentos. Ok? Gente, agradeço a atenção, esperamos que tenha sido muito objetivo. A Secretaria de Finanças está aberta a receber dúvidas, por sinal, por este item aqui. Ok? Neste item, nós temos não só um entre em contato, tá? Quer dizer, na parte de dúvidas tem um entre em contato e nós temos aqui a FAQ, tá? Que são as perguntas mais frequentes. Essa FAQ é um resumo, né, das diversas perguntas e dos diversos elementos que podem ser de interesse daqueles que estão aderindo a esse programa de refinanciamento. Tá ok? Cabe então só a gente falar aqui do que são esses dois botões. Bom, vamos voltar para a nossa lista de débitos. Na nossa lista de débitos,
que essa é uma dúvida que vai surgir com certeza, aqui apareceram diversos imóveis, tá? Mas vamos dizer que tenha um imóvel que você sabe, entendeu, que é seu, que já adquiriu, mas não está sendo listado, mesmo que você ainda não tenha modificado os dados na Secretaria de Finanças ou atualizado esses dados cadastrais. Você pode, então, para esse imóvel, fazer uma busca por inscrição, o imóvel ou a empresa fazer uma busca por inscrição, de modo a ter acesso aos dados dessa nova inscrição, tá ok? Eu vou pegar um exemplo aqui, tá, de uma matrícula de um imóvel, e o sistema vai perceber o seguinte, que esse imóvel ele está com um dado ou uma informação de CPF e CNPJ que é diferente daquele que eu forneci no meu cadastro. Bom, e aí ele informa que o pagamento vai ser somente à vista. Eu, apesar disso tudo, interessa ver à vista, né? E aí ele mostra qual é o imóvel. O imóvel aqui seria este. Para este imóvel eu tenho a mesma coisa, as mesmas duas telas, ok? Então a gente vai olhar rapidamente débitos. Vamos perceber que mesmo quando você entra pela busca por inscrição ou quando você lista débitos de algo que já está relacionado com você, que a tela em si é basicamente a mesma. Tá ok? Ela mostra os parcelamentos que já estão em vigor e mostra a informação de IPTUs não parcelados. Ok? Aqui a gente tem diversos IPTUs, tá, que estão não parcelados. Todos que estão aparecendo já passaram por essa análise prévia de prescrição e eles não foram dados como prescritos de ofício. Tá ok? Vou pegar o IPTU de 2009 dessa inscrição e vou fazer a mesma coisa. Etapa 1, lembra? Seleção, né, de qual é o débito dentro do imóvel ou da empresa, simulo o parcelamento para entrar na etapa 2, que seriam as minhas opções de pagamento, lembrando que aqui eu tenho dois detalhes importantes que eu quero mostrar nessa tela. Primeiro que, como eu busquei essa inscrição pela busca por inscrição, neste caso, normalmente só me dá o pagamento à vista. Tá? Eu não tenho outra opção a não ser isto. A outra coisa é a seguinte, essa é uma inscrição que eu já fiz algumas vezes, alguns testes, então eu já fiz algum parcelamento referente a 2009. O sistema, percebendo que isso já aconteceu, ela lança esta informação aqui em azul, tá? Informando que já existe um parcelamento para este imóvel, ou já existe uma tentativa, tá ok? Que está aqui como parcelamento não efetivado. Mais uma vez, eu lembro que o parcelamento só se considera efetivado quando quitada a primeira parcela. Isso significa dizer que eu fiz outras tentativas de 2009, mas nunca fiz o pagamento, ok? Só para saber que essa imagem pode aparecer. Mesma coisa, teoricamente eu faço a leitura do meu contrato, ok? Leio e concordo e faço o parcelamento. Ele já fez a realização do parcelamento, tá ok? E já me disponibiliza a DAN e o termo de parcelamento. Termos de parcelamento para cotas únicas, na verdade, não existem e não tem fundamento, porque toda dívida será quitada pela DAN. Então é só clicar na DAN e imprimir. Mais uma vez aqui já está a DAN pronta, né, para o pagamento. A DAN vem com vencimento com 5 dias, tá ok? Então, da data que a gente faz a negociação para o vencimento da primeira parcela são 5 dias. E para o vencimento das parcelas decorrentes, aí sim são 30 dias para cada uma. Tá ok? 30 dias da data que você gerou o parcelamento. Voltamos a informar, então, a gente pode voltar para realizar um outro parcelamento. Vou voltar para aquilo somente para a gente encerrar a nossa conversa, tá? E voltar a falar que a Secretaria de Finanças está aberta a responder todas as dúvidas e esclarecer quaisquer problemas que possam surgir por este caminho de entrar em contato aqui, ok? Então, neste Entre em Contato, basta colocar o assunto e a mensagem e teremos funcionários prontos para estarem respondendo prontamente as suas dúvidas.